enquanto gestora do macro desafio dos direitos da cidadania, dizer que hoje, em que pese, a gente vai apresentar os resultados da pesquisa de satisfação, mas enquanto gestora desse macro desafio, a gente inseriu durante esse ano 2 projetos que já existiam no âmbito das coordenadorias da mulher e da infância, que é o PRAIF e o Interior em Rede. Eu gostaria de chamar a atenção para essa inserção desses 2 projetos no planejamento estratégico do Tribunal, por entender que são projetos fundamentais, a interface necessária a essa retaguarda que nos apoia quando do enfrentamento das ações tanto da infância como das ações também que tratam a respeito da violência doméstica. Então, são 2 projetos que, na verdade, né, a gente acredita que no próximo ano a gente vai estar trazendo os resultados deles aqui para vocês, mas que eles são fundamentais nessa retaguarda de rede, porque tanto o enfrentamento da violência doméstica quanto as ações a serem empreendidas no universo da infância e juventude, elas dependem dessa interface do Poder Judiciário com o sistema de garantias, com essa rede que está aí, né, e que dela fazem parte vários atores do Executivo, como as secretarias de assistência, secretarias de educação, saúde e outros operadores do direito, como o Ministério Público, Defensoria Pública, enfim. Então, a gente ressalta a inserção desses 2 projetos no nosso macro desafio. Enquanto pesquisa de satisfação, a gente traz aqui os resultados, né? E traz com muita alegria, porque o Judiciário Sergipano, ele goza da confiança do seu jurisdicionado. Vocês vão ver depois, na apresentação dos índices da pesquisa, não é? O quanto nós fomos referenciados como um judiciário que atende às demandas. A gente traz aí as comarcas onde ocorreram a apresentação onde se colheu, melhor dizendo, as entrevistas, né? Nós temos aí Aracaju com uma amostra de 330, São Cristóvão, Socorro, Estância, até Canindé do São Francisco. Como vocês podem observar, a pesquisa que foi realizada entre 10 e 21 de julho, ela buscou cidades, né, que pudessem fazer uma representação de como estaria o Poder Judiciário em todo o nosso estado. Então, nós temos comarcas das diversas regiões do nosso estado, de Canindé, Aracaju. O público foi pesquisado. O nosso jurisdicionado respondeu aos questionários. Muito se questionou a respeito da possibilidade dessa pesquisa ser feita por uma empresa, não é, com expertise na área. Mas a gente sabe que a gente vive um momento de contingenciamento e, por uma questão, inclusive, de custo, se preferiu realizar com os próprios estagiários de nível superior, entendendo que esses estagiários poderiam colher e poderiam deixar as pessoas à vontade, de modo que elas pudessem responder a esses questionários, expondo, de fato, a opinião que possuem a respeito do Poder Judiciário. A pesquisa ocorre de 10 a 21 de julho de 2017, nas cidades que estão aí elencadas. Ao todo foram 2.006 formulários em 10 cidades e 19 fóruns. Desde já a gente enfatiza, inclusive, a preocupação de levar essa pesquisa também para as comarcas menores, para as comarcas, né, de entrância inicial, de modo que a gente possa ter um retrato, de fato, da satisfação das pessoas que buscam o acesso à justiça através dos nossos fóruns. Já falei que os pesquisadores foram os estagiários de nível superior e alguns requisitados da Prefeitura. Antes da aplicação dos questionários, houve toda uma preocupação no sentido da preparação dessas pessoas, né, para que elas pudessem, na interlocução com o público, de fato, colher a opinião o mais sincero, não é, possível dessas pessoas que foram entrevistadas. Na estrutura do questionário, a gente ressalta alguns acréscimos, né, que foram realizados, como, por exemplo, a identificação mais pormenorizada do entrevistado, numa perspectiva também de trabalhar com o perfil. Qual o perfil do nosso jurisdicionado? E se o grau de satisfação, ele tem uma relação com esse perfil, né? Então, lá no questionário, depois vocês vão observar que existem vários dados a respeito dessa pessoa que respondeu à nossa entrevista.
procuramos também saber o tipo de serviço que é procurado nos fóruns, né? E aí vocês vão observar depois, quando o Tiago fizer a exposição dos números, que tem um fato aqui que nos chama a atenção. Depois da audiência, o serviço mais procurado nos fóruns é o serviço de assistência judiciária, que em Aracaju e na Grande Aracaju é prestado pela Defensoria Pública, mas que em algumas dessas cidades também é feito através de defensores dativos, né? Então, a gente ressalta isso como a necessidade de enfrentar essa questão do acesso à justiça também pela ampliação dessa assistência jurídica ao nosso jurisdicionado. Questionamos ainda a respeito da qualidade do atendimento das recepções e das secretarias judiciais, ressaltando que todas as respostas elas vão ser catalogadas, os números serão apresentados para os senhores, mas essas respostas serão contabilizadas também para subsidiar as ações estratégicas, ou seja, a cada dificuldade apresentada, a gente pensa em enfrentar essa dificuldade com a ação estratégica correspondente. A regularidade da primeira audiência, que de antemão já digo que a pontualidade é uma característica extremamente ressaltada pelo jurisdicionado como positiva, e enquanto judiciário estamos todos de parabéns. As questões de infraestrutura e segurança, algo que nos preocupou na estrutura do questionário e na resposta que foi dada com relação à questão do site. Precisamos divulgar mais o nosso site, em que pese uma plataforma de facilidade de acesso, mas, salvo engano, 65%, não é isso, Tiago, dos nossos jurisdicionados disseram que não conheciam o nosso site. Então, isso nos conduz, talvez, à necessidade de viralizar esse site, compartilhar nas redes sociais a respeito da possibilidade desse acesso e até, quem sabe, evoluir para uma situação de que, no momento do ajuizamento da ação, a partir lá da informação do dado telefônico da parte, essa parte vier, de repente, a receber isso como um link, né, para que ela possa estar lá acompanhando a tramitação do seu processo. Perguntamos também a respeito da ouvidoria e entendemos, inclusive, essa resposta também como algo positivo, porque não vimos, digamos assim, uma necessidade do jurisdicionado, isso não se apresentou no formulário, de procurar a ouvidoria para reclamações, não é? Assim, a satisfação é tão grande que é um serviço que é procurado, mas não, talvez, como em outros tribunais, em que tem algumas deficiências estruturais e de prestação jurisdicional. Então, a gente também referencia isso aí como positivo e a existência da ouvidoria, inclusive, como um mecanismo importante, tal qual a pesquisa de satisfação é através da ouvidoria que a gente colhe as informações que são necessárias para que a gente continue a avançar. A questão do combate à corrupção e à improbidade administrativa também sinalizou aí os quantitativos para a necessidade de ações pontuais de divulgação do compromisso do judiciário com esse combate à corrupção, sobretudo quando a gente sabe que a Corregedoria tem hoje, né, um compromisso com a meta 4, não é isso, Daniel? Então é importante a gente divulgar, publicizar, para que a gente continue avançando também nesse requisito da confiabilidade no que tange a essas demandas, né, de combate à corrupção e à improbidade administrativa. Enfim, a gente observa que houve uma satisfação de 93% do nosso jurisdicionado que foi pesquisado com as nossas ações. Ressalto também algumas inovações na pesquisa de satisfação. O formulário autoexplicativo, né, que ele ajuda a reduzir a margem de erro. Muito se questionou a respeito da possibilidade desse formulário ele ser inserido no site e as pessoas responderem no próprio site. Mas a gente observa que ainda é necessário a pessoa ser entrevistada porque muita gente ainda não tem esse acesso ao site. Talvez até por uma dificuldade mesmo de acesso às ferramentas, isso tem a ver, inclusive, com o perfil de escolaridade do nosso jurisdicionado ou talvez até por alguma ação maior de divulgação que precisemos fazer.
o sistema híbrido de tabulação. Então, hoje a pesquisa permitiu que nós tivéssemos conhecimentos, né, desses dados em tempo real, porque esses dados eles eram catalogados e geravam relatórios. Os gráficos já estão disponíveis no relatório conclusivo, ou seja, já está disponível para todos, de modo que a gente possa, a partir daí, conceber as ações estratégicas de que eu falava. A inclusão de subitens, né, de insatisfação nos níveis ruim e péssimo. É importante perguntar por que acha ruim, por que acha péssimo, porque é justamente essa resposta que vai nos conduzir a uma perspectiva de uma solução. E também um dado novo, que foi a comparação entre processos em andamentos e quantidade de servidores, porque a gente entende que a qualidade do atendimento ele está intrinsecamente ligada à quantidade de mão de obra empregada nesse atendimento e a qualidade também das pessoas que estão trabalhando em prol da prestação jurisdicional. Então, por fim, a gente tem aí o modelo, né, do questionário da pesquisa, que está aí na tela para que vocês possam observar o que foi o objetivo de pergunta, não é? Então, a identificação do entrevistado, como eu já falei, com o estabelecimento de perfil etário, escolaridade, o tipo de serviço que procura no fórum e qual a relação com a unidade avaliada, questões atinentes ao atendimento, às secretarias judiciais, às audiências, infraestrutura, ouvidoria, serviços de informática, combate à corrupção e improbidade administrativa e a confiabilidade do judiciário. Então, a gente encerra aqui a nossa exposição parabenizando todos os juízes e servidores por esse resultado de 93% do público que nos procura, né, da nossa, entre aspas, clientela. Então, muito obrigada. Passo a palavra a Tiago, que poderá fazer com vocês aí uma análise mais pontual dos números. Quero registrar algumas observações. A partir de quinta-feira, dia 28, o relatório conclusivo já vai estar disponível no portal lá do Planejamento Estratégico, bem como será encaminhado para todos os magistrados e pelo portal os servidores também terão acesso aos dados individualizados com o link, inclusive, do Google Forms que nós utilizamos para fazermos o tabulamento dos dados, tá bom? Outro item que eu quero registrar antecipadamente é que o que nós levantamos entre ruim e péssimo, todas as motivações dos fóruns pesquisados, estaremos também encaminhando para todos os diretores de fóruns para que eles possam verificar o que pode melhorar na gestão ali das unidades também. Outra observação que é oportuna é que nós uniformizamos antes, até 2016, eram 4 formulários aplicados. Formulários específicos para juizado da infância, VEMPA, enfim. Nós uniformizamos em um único formulário e nós aplicamos em todos os fóruns. Isso daí não representa nenhum tipo de prejuízo para a pesquisa, bem como nos gráficos que nós apresentaremos de forma resumida hoje, nós não podemos fazer um comparativo também com alguns dados dos anos anteriores, porque a gestora do Macro Desafio, diante de uma pesquisa com todos os secretários do tribunal, reformulou alguns itens, mas me coloco à disposição para dirimir qualquer dúvida. Então, de forma exemplificativa, separei aqui alguns gráficos para mostrar para os senhores. A faixa de idade do público pesquisado, em primeiro lugar, ficou um jurisdicionado entre 30 a 39 anos, com 27,22%. Em segundo lugar, está um jurisdicionado entre 40 a 49 anos, com 21,34%. E aí segue com 24 a 29 anos, com 18%, de 50 a 59 anos, com 13,31%, 23 anos ou menos, 13,16%, de 60 anos a 69 anos, de 5,18% e de 70 anos ou mais, 1,79%. Vamos para o próximo gráfico. O grau de escolaridade dos entrevistados. Também vale ressaltar que esses dados aqui são dados inéditos. Nós introduzimos nesta edição agora de 2017 justamente para verificarmos qual o perfil do nosso jurisdicionado, inclusive para modernizar um plano de comunicação efetivo para todos
envolvidos nos processos. Então, em primeiro lugar fica o ensino fundamental com 34,05%, segue com o ensino médio 33,45%, nível superior incompleto 12,21%, nível superior completo ou mais 11,96% e não alfabetizado 8,33%. Ou seja, o nosso público maior está entre ensino fundamental e ensino médio. Avaliação do atendimento nas secretarias judiciais. Então, verificamos os índices, somando os índices excelente e bom, dá um grau de satisfação de 94%. E somando os índices de ruim e péssimo, dá uma soma de 6%. Podemos passar. O tempo de atraso da audiência. Nós verificamos que o índice de não atrasou está em 53,32%, atrasou mais de 15 minutos, 26,08% e menos de 15 minutos, 20,60%. Então, as audiências do tribunal, a grosso modo, as primeiras audiências estão começando no horário. Sobre o conhecimento sobre a conciliação e suas vantagens. Então, nós perguntamos se o público conhecia o que era a conciliação e se conhecia as vantagens da conciliação. Então, chegamos aos dados. Sim, conheço as vantagens da conciliação, 49,5%. Não conheço o que é conciliação, 35,4%. E conheço a conciliação, mas não conheço as vantagens da conciliação, em 15,45%. Podemos passar. Os dados aqui sobre a ouvidoria. Não conheço a ouvidoria, 51,45%. Conheço a ouvidoria e sei das funções que a ouvidoria desempenha, 34,25%. E não sabe a função da ouvidoria, 14,31%. Passemos agora para o site. A avaliação do site do tribunal. Nós temos esse não conheço em 65%, mas para avaliarmos o grau de satisfação entre satisfeito e insatisfeito, ponderamos tão somente o bom, excelente, ruim e péssimo, que dá um grau de satisfação de 86,89% e insatisfeito de 13,10%. Vamos para o próximo gráfico. O combate à corrupção. Então, nós tivemos alguns itens que o público pôde assinalar se o TJ não ajuda a combater, se ele não sabia responder ou entre excelente, bom, ruim e péssimo. Então, mais uma vez, nós descartamos o não sei e tabulamos entre o excelente e bom para darmos esse percentual de satisfeito, que dá em 74,13%, e ruim e péssimo estamos em insatisfeitos em 25,87%. Além de mencionar que o quantitativo, antes de fazermos essa mensuração de satisfeito e insatisfeito, que assinalou que o TJ não ajuda a combater a corrupção, está em 16,55%. E aqui está o gráfico comparativo da confiança no judiciário, que demonstra o avanço da confiança do jurisdicionado no Tribunal de Justiça, sendo que em 2015 era de 68,96%, arredondando para 69%, mantendo-se esse índice no ano de 2016 e avançamos no ano de 2017 para 82% do público confiando no Poder Judiciário. Podemos ir para a satisfação com os serviços prestados. Então, também fizemos aqui um gráfico comparativo, mostrando que em 2015 a satisfação estava em 61%, em 2016 avançou para 86% e em 2017 avança mais uma vez para 93%. Então, a satisfação dos serviços prestados no Tribunal de Sergipe está em 93%. Faço aqui ainda alguns registros que não foram expostos
os dados sobre serviços procurados no fórum, tempo de espera nas recepções, avaliação do atendimento nas recepções, tempo de espera nos atendimentos nas secretarias, instalações físicas do fórum, avaliação da segurança nos fóruns. Todos esses dados estarão disponíveis no relatório conclusivo no portal do Planejamento. E, por fim, quero agradecer a toda a equipe da Diretoria de Planejamento que permitiu que tanto a minha divisão quanto a gestora do Macro Desafio pudéssemos realizar essa pesquisa com excelência e com uma tabulação. Em 30 dias, nós conseguimos tabular todos os dados apurados. Muito grato. Vamos, portanto, às perguntas. Quais as medidas serão tomadas frente aos resultados da pesquisa? Veja bem, existem alguns índices que nos conduzem, né, à necessidade de ações. Isso vai ser encaminhado a cada setor responsável por essas ações. E existem respostas também que nos induzem a, talvez, digamos assim, uma mudança de comportamento, que não seria necessariamente a ser promovida por nenhuma diretoria. Por exemplo, aqui eu anotei algumas coisas. Grau de escolaridade dos entrevistados. O que é que isso me mostra? Quando você tem aqui 60% que não tem nível superior, isso indica para a necessidade que nós temos de criar com o nosso jurisdicionado uma interlocução clara e objetiva. Então, isso sinaliza para a necessidade de que a gente, cada vez mais, na nossa produção, a gente se comunique com esse jurisdicionado de uma maneira clara e objetiva. Inclusive, buscando, não é, traduzir, muitas vezes, o discurso jurídico para um tipo de discurso que seja compreendido melhor pelas pessoas que buscam os nossos serviços. Atendimento nas secretarias. Esse percentual de satisfação e insatisfação, ele é mensurado não em cima do todo, mas em cima daqueles que identificaram aquele serviço como ruim ou péssimo. Em que pese um contingente pequeno, mas isso para a gente também é relevante para que a gente possa estar fazendo aí a correção no sentido de cada vez mais avançarmos. Então, por exemplo, a cada ruim e péssimo, nós estamos identificando e catalogando para poder identificar se isso vai nos conduzir a uma necessidade de um curso de atendimento, a uma ação pontual, porque de repente esse ruim e péssimo ele aparece em um local onde foi feita a pesquisa e não aparece em outro. Então, cada ação dessa, né, vai conduzir a uma reação do Poder Judiciário no sentido do enfrentamento do que foi apontado. A questão do atraso. Então, em que pese o percentual que indicou um atraso de mais de 15 minutos, seja um percentual pequeno, mas vamos identificar quais são os locais, fazer uma interface para que isso possa melhorar. Né? A necessidade, por exemplo, da comunicação, criar a divulgação de métodos alternativos à resolução de litígios. Então, isso indica o quê? Para uma campanha que poderemos vir a fazer, sensibilizando a população da possibilidade de conciliar, mediar, dos círculos restaurativos, né, da constelação familiar, que todos esses são metodologias novas ao enfrentamento dos litígios que se vivenciam em sociedade. A necessidade de divulgar também, né, os mecanismos de reclamação, tanto a ouvidoria como o próprio site. Né, eu acho que a gente isso aí nos sinaliza para a necessidade de uma ação forte de comunicação no sentido da divulgação de todas essas ferramentas que a gente dispõe para melhorar o nosso canal de interlocução com o jurisdicionado. A última pergunta é dirigida à doutora Iracy e a Tiago Avelino. Há a intenção da pesquisa ser ampliada para todo o Estado? Com certeza. Inclusive a próxima já vai ser ampliada. Inclusive foi algo que a gente discutiu bastante, a necessidade da pesquisa chegar também às comarcas de entrância inicial, para que a gente possa ter um diagnóstico mais preciso e possamos, a partir desse diagnóstico, nos conduzir também a ações de correção. Só isso? Agradecemos, portanto, a participação do doutor Iracy Mangueira e Tiago Avelino no 9º Encontro Anual de Planejamento Estratégico.